Shalom, shalom, amigos e amigas, ouvintes da Kehillat Shemen Israel. Dando continuidade ao nosso esforço sistemático e linear de estudo sobre esse parashot, hoje estudaremos a parashá Tetzaveh, que é a parashá de número 20. Esta parashá se encontra em Êxodo, Shemot, capítulo 27, verso 20, indo até o capítulo 30, verso 10. O texto base desta parashá de hoje se encontra em Matitiahu, Mateus, capítulo 7, verso 16, onde lemos: "E pelos seus frutos os conhecereis." Nos primeiros versículos desta parashá, encontramos as seguintes palavras: "E tu ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para iluminação, para acender a lâmpada contínua." Verso 21. "Na tenda da reunião, no Ohel Moed, fora da divisória que está sobre o testemunho, a conservará em ordem a Aarão e seus filhos," ou seja, Arão e seus filhos, "desde a tarde até a manhã, diante do Eterno. É estatuto perpétuo por todas as gerações dos filhos de Israel." Conforme observamos, amigos, no final do verso 21, temos a seguinte construção: diante do Eterno. Sobre esta construção, diante do Eterno, temos o comentário no Humash da editora Sefer, ou seja, na edição Torá de Moshe, página 244. Sobre essa expressão diante do Eterno, no verso 21 do capítulo 27, temos o seguinte comentário: "Dono do mundo, disseram os israelitas, tu que estendes a luz sobre toda a terra, nos ordenas a iluminar o teu Mishkan, o teu tabernáculo? Como iluminaremos a quem criou a luz?" Ao que ouviu-se a voz: "Não é para mim," respondeu o Eterno Deus, "que acendereis a lâmpada, porém para a gente, para o povo, para o contingente que ainda permanece na escuridão, a fim de que estes sejam iluminados e conheçam o Criador. Quando as luzes brilharem na minha morada, os povos estranharão e perguntarão: em honra de quem Israel ilumina o Mishkan, o tabernáculo, o Beit HaMikdash? E vocês responderão: em honra daquele que ilumina tudo." Isso está no Midrash Yalkut, seção página 378. Então, amigos, dando continuidade ao nosso estudo sobre a parashá Tetzaveh, nós visualizamos que essa parashá, ela ratifica, ela confirma todos os processos gradativos da vida de quem está ou estará em processo de techuvá, ou seja, de retorno ao Eterno, de conversão. E essa questão de acender a luz no Mishkan, no tabernáculo, ela aponta para uma questão da vivência do dia a dia, do cotidiano do eleito. Todo eleito é como se fosse um Mishkan, um tabernáculo. Ali, naquele espaço, naquele recipiente que é o seu corpo, que é a sua vida, ele procura diariamente acender as luzes que não somente iluminarão a si mesmo, mas todos aqueles que visualizarem a sua jornada, todos aqueles que eventualmente necessitarem de sua ajuda. O eleito, ele é este tabernáculo, esse Mishkan, esse santuário móvel. Através dos recursos que o Eterno lhe concedeu para que sua alma, seus níveis de consciência externassem aquilo que ele é, ele, pela graça do Eterno, pela misericórdia
do Eterno, pelo planejamento do Eterno, ele expõe a sua luz interior. E às vezes, um pequeno raio de luz emitido por esse tabernáculo móvel consegue auxiliar alguém que está vivendo em trevas, que está passando por momentos dificultosos, que há muito tempo não consegue ver um raio de luz. Às vezes, uma pequena palavra, um direcionamento, uma ajuda, fazem essa pessoa obter um referencial de como agir. Foi para isso que o Eterno trouxe cada eleito a esse mundo, para ser como um templo móvel, um Mishkan, onde quer que ele esteja. Porém, todavia, contudo, é necessário que este eleito, essa pessoa, ela lembre, ela considere que o primeiro passo para uma techuvá concreta, para uma techuvá real, para um retorno ao eterno real, é o conhecimento e também o subsequente reconhecimento da Ribonut Shel Elohim, ou seja, da soberania divina, sem a qual o homem, nenhum de nós, entenderá os fatos que levam o indivíduo a um verdadeiro arrependimento, a uma verdadeira conversão, a um verdadeiro retorno ao eterno. A pessoa sem o princípio da soberania ela não compreende, conforme lemos aqui no comentário, diante de quem ela está. Ela não compreende que tipo de serviço ela executará diante do Eterno. Ela não compreende quem é o Eterno, ela não compreende o seu propósito enquanto ser humano, de onde ela veio, o que ela está fazendo no Olam Hazé, ou seja, no mundo presente. Não compreende também para onde ela vai após a sua morte, porque ela não tem os princípios basilares. Ela não conhece a soberania divina, o alcance, o real alcance da soberania divina, e ela não reconhece esta realidade em todos os setores da sua vida. E qual é o remédio para esse tipo de situação? Tudo dependerá do investimento diário desta pessoa, deste contingente, deste grupo, neste fundamento primário. E por que ele é primário? Encontramos nas escrituras, a seguinte afirmação: o temor, ou seja, o medo do Eterno, é o princípio da sabedoria. Algumas pessoas tentam esvaziar a conceituação, o propósito deste versículo, dizendo que Deus, o Eterno, não pode ser alvo de medo, de temor. Entretanto, o versículo ele é claro, porém, nenhuma pessoa pode compreender a sua essência se ela não considerar a soberania divina. Há uma certa sinagoga em certo local do mundo que ela contém os seguintes escritos: saiba diante de quem você está. Ou seja, antes de entrar, antes de se lançar no serviço divino, antes de se debruçar sobre as questões da Escritura, saiba diante de quem você está. Saiba o alcance de sua soberania. Caso contrário, você não vai conseguir amá-lo na medida adequada. Caso contrário, você não vai conseguir temê-lo na medida adequada.
Você irá, Deus nos livre, escolher um aspecto divino em detrimento de outro. Igual muitas pessoas dizem, não, esse Deus que pune, eu não acredito nele. Para mim, Deus é amor. Esse Deus que traz o Aharit Hayamim, ou seja, o fim dos dias, o Apocalipse, não, nesse eu não tenho nenhuma confiança. Inclusive, o Deus que eu sirvo jamais traria desgraças, adversidades, apocalipses. E essas pessoas acabam montando um ídolo em suas mentes, em seus corações, em suas comunidades, em suas culturas, porque elas tentam encaixotar o conceito de Deus. E como sabemos, os ídolos, os deuses, não são nada. Somente o Eterno é. Inclusive, é o próprio Eterno que distribui a concepção de ídolo na mente das pessoas, das nações, conforme está registrado no Tanar. É Ele, o Eterno, quem distribui ídolos inúteis e vazios entre as nações. E onde está este correspondente no Tanar, nas Escrituras? Em muitos lugares, mas principalmente, enfaticamente, em Yeshayahu, Isaías capítulo 45, verso 7, onde lemos: Eu, o eterno Deus, formo a luz e crio as trevas, faço a Shalom e crio o mal. Eu, Adonai, faço todas essas coisas. Então, amigos, consciente desses elementos da realidade, elementos que o próprio Tanar, elementos que a própria Torá nos traz, seguiremos com o nosso estudo sobre a Parashat Tetzaveh. Essa geração da Parashat Tetzaveh, ela é uma geração privilegiada. Privilegiada com o quê? Eles tiveram a oportunidade de receber a revelação divina através de Moshe e Aharon, ou seja, de Moisés e Arão, durante as pragas. Mas somente durante as pragas? Não. Eles também foram privilegiados com a revelação divina na outorga da Torá, no Har Sinai, ou seja, no Monte Sinai. Somente ali? Não. Também durante a peregrinação no Bamidbar, ou seja, no deserto. Contundentemente, de maneira muito enérgica, o Eterno doutrinou e direcionou os hebreus daquele período a adotarem tanto uma mentalidade quanto uma identidade de povo de Israel. Ou seja, o Eterno não instituiu ali uma religião. Logo, a maneira de pensar, de utilizar os sentidos, os sentimentos e todas as atividades da vida do povo de Israel devem considerar a soberania divina em cada aspecto da sua shelichut, ou seja, da sua missão. Em termos práticos, a mentalidade humana, os pensamentos, a fala e a ação devem ser constantemente refinados. Todos nós, eleitos, todos nós participantes do povo de Israel, temos que melhorar em tudo até o nosso derradeiro dia, em tudo que pudermos, em tudo que estiver ao nosso alcance. Considerando que essa melhoria em todos os aspectos da nossa vida, às vezes se trata de um aperfeiçoamento do que já está sendo feito. Outras vezes, essa melhoria se trata de iniciar algo que não está sendo feito, mas deveria. E por último, essa melhoria contínua, às vezes, se materializa, significa cortar exageros,
Todos nós temos que melhorar nestes aspectos, seja iniciando algo, seja aperfeiçoando algo, ou seja cortando, dimensionando corretamente algo, para a gente não incorrer em exageros. E conforme dizemos, e conforme falamos lá no começo, na paraxá passada, ou seja, paraxá Terumá, o Eterno entregou, aliás, o Eterno ordenou a entrega dos primeiros utensílios. No original, Kelim. É daí que vem aquela expressão. Numa grande casa não há somente vasos de honra, há também vasos de desonra. Aqui está a origem na Torá. Nessa paraxá Terumá, ou seja, paraxá passado, o Eterno ordenou a entrega dos primeiros utensílios para edificação do Mishkan, ou seja, do tabernáculo. Essa paraxá de hoje, a paraxá Tetzaveh, é a paraxá que ocorre justamente na sequência dessa ordenança do Eterno. É o que vem na sequência de todo aquele empreendimento divino, cuidadosamente elaborado na paraxá Terumá. Não somente a edificação do Mishkan, mas também a ordenação dos Kohanim, ou seja, dos sacerdotes. Que ordenação é essa? É a especificação, a descrição da função de cada um desses sacerdotes e do objeto do seu serviço. Ou seja, ali, nesta paraxá, a gente encontra os primeiros ingredientes de uso diário nas elevações ao Eterno. Conforme lemos lá no início, o primeiro aspecto que a gente pode destacar na paraxá Tetzaveh é a confecção do shemen, ou seja, do azeite, o óleo, o combustível, para que a chama da menorá, ou seja, do candelabro, um candelabro específico, que estava ali dentro do espaço do Mishkan, do tabernáculo, estivesse aceso. Aceso uma vez por dia? Uma vez por semana? Não. Aceso continuamente. Essa luz contínua é um dos maiores símbolos da conexão do povo com Hakadosh Baruch Hu, ou seja, com o Eterno. Bendito seja. É um sinal, um siman, para que todos nós cuidemos do nosso shemen, do nosso combustível interno, para que estejamos sempre acesos diante do Eterno, diante da sociedade, diante do lugar ao qual o Eterno nos designou. Apesar, porém, deste mandamento, desta questão, sabemos que todos nós temos altos e baixos. Cometemos sim, hatatim, bons atos. E esses altos e baixos, eles causam, obviamente, uma variação em nossa iluminação. Ou seja, uma falha na entrega da qualidade do nosso serviço. E conforme foi dito, essa luz não é um referencial para nós, mas para a sociedade, de maneira geral. Então, quando falhamos na intensidade dessa luz, em sermos sempre luminosos, a sociedade, a nossa família, o nosso eu interior, nossos mundos interiores, eles sofrem, eles perecem em certo nível. Eles carecem de que um elemento externo nos auxilie a continuar na jornada. Sobre isso, os sábios do povo de Israel nos dizem que um Mashiach,
ou seja, um ungido, em função da sua intensidade de luminosidade, ou seja, da sua elevação diária, do seu compromisso com o eterno diário, ele é capaz de conectar as pessoas ao seu redor em direção ao eterno. Da mesma forma que Moshe, que Moisés faz nesta paraxá e em tantas outras. Ele foi, Moisés, Moshe, o primeiro a exercer essa função no Olam Asiá, ou seja, no mundo das ações. Repare que toda vez que o povo de Israel estava em períodos tensos de guerra, de profunda anomia, o Mashiach, ele era levantado. E esse Mashiach, através da sua elevação, através de seus feitos, ele conectava as pessoas ao seu redor em direção ao eterno. A situação, antes caótica, sofria, em diversos níveis, melhoras palpáveis. E essa pessoa, em determinado nível, exercia uma função de intercessor. Conforme nos contam os nossos sábios e muitos comentários na Torá a respeito da vida de Moshe. Quantas vezes Moshe empreendeu esse esforço de intercessão em relação ao povo diante do Eterno? E ele foi ouvido. David, o rei David Hameler, também foi designado como um Mashiach, um ungido. É por isso que, algum tempo depois, o Eterno diz a Shlomo Hameler, ou seja, o rei Salomão, o seguinte: por amor do teu pai farei, por amor do teu pai te ouvirei. Então o Tanar, ele está recheado, repleto desses exemplos. Nesse sentido, em termos práticos, ou seja, falando de cumprir mandamentos, de geração em geração, o nosso povo viveu altos e baixos na observação, no cumprimento, na diligência dos mandamentos das mitzvot. E nesse sentido, o termo árvore também se tornou um mashal, ou seja, uma ilustração, um código para exemplificar a vida de um israeli, um servo do Eterno, ou seja, um eleito. Onde está este correspondente na Torá? Está em Irmiyahu, Jeremias, capítulo 2, onde lemos 2, verso 16. Mesmo os homens de Nof, Mênfis e Tapanhes, Dafnis, racharam-te a cabeça. Ora, não te aconteceu tal desgraça por teres abandonado o Eterno, o teu Deus, no tempo em que te conduzia pelo caminho? Agora, pois, o que te adiantará ir para o Mitzrayim, para o Egito, beber as águas do Nilo? Ou, o que te valerá ir para a Síria, Ashur, beber as águas do rio Eufrates? O teu crime te perseguirá, e a tua maldade te castigará, e a tua rebelião te punirá. Vê, portanto, e compreende logo como é horrível e amargo abandonar o Eterno, Adonai, o Senhor teu Deus, e não preservar o teu amor reverente a mim. Lembrando, pessoal, que amar é um mandamento. Você não espera o amor pelo Eterno aparecer. Você é diligente com um mandamento. É um mandamento amar ao Eterno. Por isso que este texto em Jeremias fala de preservar um amor reverente ao Eterno. Continuando, palavra do Senhor. Desde tempos antigos eu quebrei o teu jugo e despedacei as correias das tuas cadeias, mas tu declaraste: não servirei a ti. E sendo assim, em toda colina elevada,
e debaixo de toda árvore frondosa tu adulteravas e deitavas com uma prostituta. Verso 21. Eu a plantei como uma videira excelente de semente absolutamente pura. A origem é pura, a origem está no eterno. Como pudestes, então, te deixar transformar numa parreira podre e selvagem? Ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a mancha da tua iniquidade permanecerá, gritando diante de mim, declara o Eterno Adonai. Como podes alegar que não te profanaste e que não correste atrás do Deus Baal e de seus ídolos? Reflete, pois então, sobre a tua atitude no vale e reconhece o que fizeste. És, portanto, como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados. Essa foi a leitura de Irmiarro Jeremias, capítulo 16, ao verso 23. Vamos fazer agora, amigos, um esforço conjunto de interpretação a respeito do verso 21, onde lemos: Eu a plantei como uma videira excelente, de semente absolutamente pura. Como pudeste deixar transformar? Aqui, no verso 21 de Jeremias 2, nós observamos a grande função dos sofrimentos, dos testes que o Eterno nos dá. Todo eleito deve, de maneira imperativa, de maneira necessária, ele não pode abrir mão de oferecer resistência. Resistência em que sentido? Os sábios nos contam que todas as coisas que o Eterno manda devemos fazer, exceto uma, quando ele nos diz: saia da minha presença. Quando ele cria situações que te encaminham, que tentam te direcionar para fora da presença dele, você deve oferecer resistência. Porque tudo é um teste na vida do eleito. Então, quando o Eterno diz: como pudestes te deixar transformar? Ele pergunta de outra forma: por que você não foi diligente nesse teste? Por que você deixou esse teste te engolir? Por que você não disse como o salmista: por favor, Eterno, crie em mim um espírito, ou seja, um ímpeto inabalável. Os problemas, as adversidades, elas nos alcançam somente com esse propósito. Aliás, alcançam os eleitos, os filhos da luz, somente com esse propósito, para fortificá-lo, para ensiná-lo a oferecer resistência ao que não presta, para não se entregar, para não deixar as circunstâncias o abaterem, o engolirem. O Tanar tem algum outro versículo proporcional a este? Tem. Em Mishlei Provérbios, capítulo 24, verso 10, a gente lê o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, todas as vezes que cada um de nós formos expostos a dificuldades, adversidades, consideremos essa necessidade de resistência, de diligência durante o teste, de não deixar que aquela circunstância nos engula. Temos que construir a consciência de que quem envia toda adversidade, todo mal, tudo adverso é o Eterno, e com um propósito definido. Aquilo que aparentemente recepcionamos e interpretamos como caos
é, na verdade, parte de um profundo e exato código, com um propósito. Como diriam os sábios do povo de Israel, não existe nada fora do seu lugar no mundo, nem pessoa sem propósito. Além desses versículos, existem outros paralelos na Torá a respeito desse assunto? Sim. Irmiarro, Jeremias capítulo 6, verso 16. Está escrito assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas vidas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Todo esforço de techuvá deve considerar uma minuciosa investigação a respeito dos caminhos, veredas antigas, pelos limites traçados na Torá, pelos limites traçados pelos nossos sábios. A Torá não nos ordena a olharmos para dentro de nós, para buscarmos em nossas próprias referências, em nossas próprias cosmovisões, em nossas próprias concepções de mundo. A Torá estabeleceu um programa, um conteúdo jurídico, um conteúdo de normas, uma cultura milenar. E o Eterno diz, volte-se para ela. Ponde-vos nos caminhos, vede, perguntai pelas veredas antigas, questiona. Onde foi que erramos? Onde foi que historicamente esse movimento foi assimilado por outro? Quando foi que historicamente esse movimento tomou novas formas, novas significações, novas ressignificações? E com esse esforço, o Eterno vai te ajudar a identificar aquilo que está de errado na praça. As armadilhas. Como? Olhando, perguntando pelas veredas antigas. Perguntando qual é o bom caminho. Existem pessoas que já não acham mais importante esse esforço. Qualquer caminho é bom, todos os caminhos levam ao Eterno, na concepção equivocada delas. Mas o texto é claro, elas não acharão um descanso para as vidas delas, pois elas não estão seguindo a metodologia das Escrituras. Infelizmente, elas estão incorrendo em doutrinas de homens. Próximo texto é o texto completo a respeito do pedido do salmista. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um ímpeto, um espírito, uma intenção inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Ruach HaKodesh, o teu alento divino, o teu sopro divino. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um ímpeto, um espírito voluntário. Conforme lemos, ainda que o Eterno crie mecanismos, sistemas, palavras, falas, onde Ele solicita que você saia da presença dEle, diga que não, diga que você vai permanecer, porque você sabe que o princípio do temor é a sabedoria, porque você sabe que através dos mandamentos você terá vida. Para isso, tão somente que o Eterno envia as adversidades. Há um correspondente disso no Tanar? Muitos. Mas por enquanto, faremos menção ao de Moshe, Moisés. Quando o Eterno diz, Moisés, vamos resetar isso aí, vamos? Eu vou pegar de você, da sua família, e eu vou apagar todo esse povo. A gente vai começar do zero. E de você eu farei uma grande nação. Moshe então enfatiza toda a sua trajetória, todo o seu conhecimento sobre o Eterno.
Todo eleito é testado sobre o que ele aprendeu. Moshe disse: Não, eu não. Eu não sou patriarca, a promessa não está comigo. O teu zelo acompanhará a descendência dos patriarcas. Por que tu permitirias, Eterno, que o teu nome fosse profanado entre as nações? Primeiro ele salvou, depois ele matou no deserto, não honrou o seu acordo com os patriarcas. E através dessa ação, mais uma etapa da preparação de Moshe era concluída. Qual etapa? A de reconhecer, a de lembrar as veredas antigas. E através desse ato, o Eterno teve misericórdia, sem, porém, deixar de castigar determinado contingente. Ou seja, a vontade do Eterno prevaleceu, mesmo com o pedido de Moshe. O Eterno teve sim misericórdia, mas isso não alterou o planejamento do Eterno. Tudo estava dentro do planejamento do Eterno. Outro correspondente a respeito deste tema, Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Mashiach. Quem aperfeiçoa a boa obra em nós é o próprio Eterno. Não há méritos. Tudo vem do Eterno, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tome muito cuidado, portanto, com estes perfis que tentam dialogar em níveis de aperfeiçoamento pessoal, tão somente em níveis de aperfeiçoamento pessoal. A força do seu braço vai fazer e vai acontecer. E se você quiser, sim, vai acontecer. O universo te deve, as pessoas te devem. Você vai performar com excelência e você vai galgar altos patamares por si só. Nada disso existe. Tudo vem do Eterno. É o Eterno quem dá força, é o Eterno quem planeja a entrada e a saída. É o Eterno que está por trás da dança das cadeiras, em qualquer setor, seja política, seja no seu bairro, no mundo. Nada se move por conta própria. Ele é o motor primordial de todos os outros motores. Sendo assim, amigos, vamos agora para a segunda parte do nosso estudo. Conforme lemos, o nível de Avodah Zará do nosso povo, ou seja, de idolatria do nosso povo, extrapolou a paciência do Eterno, ao ponto de que evidenciamos a necessidade da vinda do Mashiach para nos auxiliar na conexão com Hakadosh Baruch Hu, ou seja, com o distinto, o específico, bendito seja, com o Eterno, como ocorrera no passado com Moshe Rabbeinu. A questão do Mashiach, do ungido, é cíclica. Ele vem, auxilia o povo em sua conexão com o Eterno, e ciclicamente o povo necessita deste ator, deste personagem, de um ungido, de um Mashiach. Entretanto, nessa parte 2 do nosso estudo, comentaremos a respeito do destaque que esta paraxá, ou seja, a paraxá Tetzaveh, ela evidencia sobre as obrigações com as vestimentas. Antes de seguirmos, porém, com esta questão das vestimentas, é necessário enfatizar mais uma vez que, apesar da existência desses Meshichim, ou seja, desses Messias, desses ungidos, há somente um Mashiach, aliás, há somente o Mashiach. Uma versão do Mashiach, artigo definido o. Este Mashiach, ele propiciará uma reconexão
em um número potencialmente maior do que os Meshichim, ou seja, os ungidos do passado. Todo este esforço de estar atrelado aos mandamentos, ele sofre esse ciclo de altos e baixos. Portanto, todo o Tanar, todas as escrituras, a Rabbanut reconhece uma dessas missões do Mashiach, de um Mashiach, ou até mesmo do Mashiach, que é reconectar o povo de Israel ao Eterno, sem prejuízo da responsabilidade pessoal de cada um, sem prejuízo da soberania do Eterno. Até porque, por mais elevado que um Mashiach seja, até mesmo o Mashiach, todos eles devem relatório, satisfação ao Eterno. Nenhum deles age por conta própria. Se eventualmente agirem, serão punidos. Aliás, se eventualmente tentarem agir por conta própria, se não especificarem, se não santificarem o nome do Eterno, conforme aconteceu com Moshe, ao bater com violência na pedra para que ela jorrasse água, eles sofrerão consequências. Porque o Eterno é o chefe. Por mais elevado que alguém seja, até mesmo um Mashiach, todos nós devemos satisfação ao Eterno. Não agimos por conta própria, não somos autônomos. Continuando, amigos, em relação à questão da indumentária das vestimentas, o segundo ponto de destaque da paraxá de hoje são as obrigações com as vestimentas dos Kohanim, ou seja, com os sacerdotes, no Mishkan, no tabernáculo. O texto nos instrui sobre como devemos nos preocupar também com a nossa aparência externa diante do Eterno. Como diz o ditado, saiba antes quem está diante de você, conforme conversamos, conforme evidenciamos na nossa primeira parte do nosso estudo. Este segundo aspecto da paraxá de hoje é chamado, é classificado, nomeado, conceituado como tzniut, ou seja, recato, comportamento. Um artigo do portal do Chabad nos diz o seguinte: a tzniut, ou seja, o recato na vida de um servo do Eterno, de um eleito, o refina tanto físico quanto espiritualmente, ou seja, quanto transcendentalmente, já que a indumentária não está ligada somente à maneira de se vestir, mas à sua fala, pensamento e ação. E essa tzniut, ou seja, esse recato, é válido tanto para homens quanto para mulheres. O que ocorre, e não é de hoje, é que essas leis de tzniut e de recato tornaram-se muito mais evidentes nas mulheres, por elas terem que tomar cuidados redobrados, já que o seu rol de indumentárias, o seu rol indumentário, ou seja, o seu vestuário, as suas opções são muitas, ou seja, há uma variedade muito maior de peças e acessórios femininos. E a mídia, a sociedade, apela de maneira demasiada e explícita para que a mulher ela exponha a sua sensualidade. A quem interessa que a mulher esteja em seu estado mais sensual? A si mesmo? Ao Eterno? As questões transcendentais? Ou a interesses de terceiros que querem de alguma forma subjugá-la, que querem de alguma forma colocá-la num rol de interesses escusos, masculinos ou da sociedade? É preciso encorajar esta reflexão. Estou me vestindo para quem? Estou me vestindo assim por quê? Conforme foi dito antes, para tudo há um propósito. Tudo é um teste. Consideremos que houve uma época na qual os seres humanos não vestiam roupa alguma. Foi um período muito curto, é verdade. Porém, Adão e Havá, ou seja, Adão e Eva, antes do Hatat, ou seja, antes do pecado, eles passeavam nus
pelo jardim do Éden, conforme lemos em Bereshit, Gênesis capítulo 2, verso 25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Porém, depois do Hatat, ou seja, depois do pecado, ocorreu uma mudança em seus sentimentos sobre as roupas, na verdade, sobre a falta delas. Conforme lemos em Bereshit, Gênesis capítulo 3, verso 7. E seus olhos se abriram, e eles sabiam que estavam nus, e usaram folhas de figo. Com esse percurso, amigos, com esse trajeto, a gente entende que as coisas mais preciosas são as menos expostas, e elas são guardadas com muito mais zelo por cada um de nós. A demasiada importância da embalagem, ou seja, aquilo que a modernidade traz como principal, descaracterizou o verdadeiro valor do conteúdo, conforme sempre falamos em outras parashut. Ocorre hoje uma briga generalizada pelo rótulo e não pelo conteúdo. E isso tem um preço alto. Enquanto as pessoas brigam pelo rótulo, que é apenas uma camada, elas ignoram a eficácia do produto, do que está dentro, da grande importância de como é valioso o que está dentro. E nesse sentido, a tzniut, o recato, ela resgata e ela garante o brilho de cada diamante que é polido através do cuidado, que é polido através da atenção com a missão que o Eterno colocou no homem e na mulher, que é refinar-se diariamente, elevando a si próprio e ao mundo, iluminando as pessoas, conforme falamos no início dessa paraxá. Não é possível estar atrelado ao Eterno em orações, em, abre aspas, espiritualidades, em leituras extensas da Torá, e afastarmos o Eterno em nossa tzniut, em nosso recato, em nossas roupas, em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossas ações. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, os seus corpos eram como espelhos de suas almas. Não havia necessidade ali naquele momento, histórico datado, de esconder uma expressão tão pura e inocente da espiritualidade de uma pessoa, da imagem de Deus dentro de um ser humano. Porém, assim que o mal, o Hatat, se integrou ao homem, o corpo passou a representar algo essencialmente contrário à alma, aos níveis de consciência. Conforme sabemos, o Basar, a carne, milita contra as questões do Ruach, as questões transcendentais e vice-versa. Naquele momento, olhar para o corpo tinha capacidade agora de distrair o observador de se concentrar-se em seu ser interior e, em vez disso, concentrar-se no físico, no externo e no superficial. Tornou-se necessário desenfatizar o físico a fim de enfatizar o transcendental, o espiritual, o que é elevado. Ou seja, a partir daquele momento, ali no Jardim do Éden, após a entrada do Hatat, do pecado, passou-se a ser necessário cobrir o corpo para deixar que a alma, os níveis de consciência, brilhassem através dele. Então, amigos, observamos que essa necessidade de tzniut, de recato, ela compete com a necessidade de se mostrar, de estar sempre em evidência, em voga. Conforme muitas pessoas dizem quando se expõem, quando expõem seus atributos corporais, muitas pessoas dizem, trabalhamos com o que temos, né?
Temos que mostrar o que é bonito é para ser mostrado. São pessoas carentes, vazias, que acreditam que só tem a materialidade a ser trabalhada, a ser mostrada, a dar visibilidade. É tudo que ela tem no seu dia a dia, pensa ela. Ela não considera as questões interiores, as questões transcendentais, as questões elevadas. Por isso, ela fica apegada a uma materialidade tão grosseira, a apelos físicos e estéticos tão grosseiros, tão pueris. Quando se diz comumente que uma pessoa que se cuida muito é vaidosa, a expressão vaidade nada tem a ver com beleza, com cuidado, mas sim com vazio, que é vão. Há algum problema em se cuidar, em se embelezar? Não. Onde está o problema? Quando a pessoa começa a depositar energia exagerada naquilo que é vão e passageiro. Quando ela começa a enfatizar o material em detrimento do transcendental, do elevado. Você pode enfatizar o material, você só não pode utilizar o material para descaracterizar, para denegrir o transcendental, conforme muitas pessoas fazem. Por isso que em Ezequiel 22, verso 30, está registrado o seguinte: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Mais uma vez, esse versículo enfatiza a necessidade de um Mashiach, de um ungido, de alguém que esteja na brecha tapando o muro. E a Tzniut e o recado agem nesse sentido também. Quem sustenta uma nação, um povo, uma sociedade, quando a moral já se esfacelou? Quando a nudez é o principal valor a ser enfatizado? Será que são os nus, os pelados, os sem vestimentas que sustentam a sociedade? Ou são aqueles que ainda mantêm o recato, que ainda mantêm a tzniut, que ainda mantêm o compromisso diante do Eterno de evidenciar, de dar visibilidade ao que está dentro e não ao que está fora? Quem é que mantém de pé a sociedade? Os que os que desconstroem a sociedade de maneira enérgica e indefinida até não sobrar nada? Ou os que trabalham para manter os valores, para manter o que é importante? Observem que o que estamos trazendo aqui não é perfumaria, não é dispensável, mas sim o que é essencial. Aquilo que não é visível aos olhos, conforme foi dito na obra infantil do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Então, você que hoje ouve esta paraxá, considere, volte a considerar, inicie a consideração desses elementos. Reconheça isso sempre que você puder. Porque a retórica hoje é totalmente aversa a esse tipo de conteúdo. Hoje funciona mais ou menos assim: olha, se isso te faz feliz, bota a cara. Você não deve nada a ninguém, a vida é sua. Enganos sistemáticos, engodos sistemáticos, para que a pessoa continue no erro. Mas você, como eleito, como filho da luz, deve apresentar frutos. Sempre que você puder externalizar uma palavra para consertar algo que está quebrado, faça isso. Não mirando recompensa, mas pensando unicamente no fruto.
no saldo das suas ações, na sua contribuição em sociedade. Vamos agora, amigos, à parte 3 deste estudo, ainda falando sobre recato, ainda falando sobre esta dinâmica de recato, de tzniut, sobre homens e mulheres. Será que o recato se aplica mais a mulheres do que a homens? Essa desarmonia entre corpo e alma, que a gente comentou na parte 2, ela não se aplica tanto a homens quanto a mulheres? De fato. Esse recato, a necessidade do recato, se aplica a todos. Conforme lemos em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Deus te diz, homem, o que ele quer de ti, nada além de ser justo e ter bondade e caminhar modestamente com o teu Deus, com recato, com tzniut. Nada além de ser justo aqui nada além de ser íntegro, reto. Ou ainda, Mishlei, Provérbios, capítulo 11, verso 12. E com os recatados está a sabedoria. Consideremos, amigos, que dentro do povo de Israel, dentro da história do povo de Israel, os atos mais heróicos foram realizados em particular, sem alarde, publicidade ou exibição. Qualidades estas que representam a essência do recato. Se nossas armas forem somente o que está no exterior, amigos, logo pereceremos. Porque os recursos externos secam, murcham, se tornam nada, são substituídos. Porém, uma elevação sincera diante do Eterno, os níveis de consciência do que está dentro permanece para sempre. Este é o valor de Am Israel, do povo de Israel, externalizar o seu dínamo interior, aquilo que está dentro, mostrar para o mundo de maneira enfática e inequívoca o que é a sua missão. Conforme lemos em Jeremias 2, verso 21, eu plantei vocês como uma videira excelente de semente absolutamente pura. Isso é a essência do recato. Temos, por exemplo, de um ato que não foi alardeado naquele período, que foi feito num âmbito familiar, ou seja, dentro da pureza familiar, dentro da Taharat HaMishpachat, a quase entrega de Yitzhak a Deus por Abraham. A luta também de Yaakov, de Jacó, com Malar, com o anjo, foram eventos, ou seja, tanto a entrega de Isaac, a quase entrega de Isaac, a luta com o anjo, eram eventos, simbolizavam eventos que assinalaram a síntese, ou seja, o resumo da vida de um patriarca. Todos esses eventos ocorreram quando eles estavam longe dos olhos do público. Porém, em relação à indumentária, em relação à roupa, quando esse tema de recato ele envolve a questão de se vestir, de se cobrir, existem desdobramentos mais amplos que todos nós devemos considerar. Por exemplo, conforme foi dito, devido à miríade de opções, ou seja, devido a inúmeras quantidades de indumentárias disponíveis, para as mulheres, um cuidado deve ser maior. Só para as mulheres que esse recato maior deve incidir? Não. Essa diligência, esse recato maior também repousa sobre os eruditos da Torá, ou seja, um grave, um roxo, uma pessoa que está diante da comunidade ensinando a Torá. Somente para esses dois elementos? Não. Também para as pessoas que transitam no Mishkan, no tabernáculo. O local onde a presença divina era evidente, era maior. Quanto mais próximo do Eterno, quanto mais próximo da realidade divina, quanto mais próximo da Torá,
mais recato devemos construir, mais recato devemos encorajar, não somente em nós, mas também em terceiros. Conforme se lê em Derer Eretz Zutar, na seção 7, abre aspas, os eruditos da Torá deveriam ser extremamente recatados nas vestes e no comportamento. Outro texto referência diz o seguinte: a partir do dia em que foi construído o Mishkan, o tabernáculo, Deus disse: o recato é apropriado, conforme a gente lê nas disposições dos mandamentos sobre roupas específicas. Isso está em Tanhumá, Bamidbar 3. E o que as mulheres, nesse sentido, amigos, e os eruditos de Torá e o tabernáculo têm em comum? Os eruditos de Torá são seres humanos, a quem é concedido um grau de respeito por parte do público, devido ao seu imenso e consistente conhecimento de Torá. Como eles representam a transmissão da palavra do Eterno na Terra, ou seja, a santidade, a especificação, a definição, eles são alvos de grande respeito. Entretanto, se somos levados por seu carisma, boa aparência, talentos oratórios, ou seja, retóricos, e como resultado não somos capazes de discernir sua santidade, sua especificação interior, estamos essencialmente enganjados em idolatria, por nossa reverência inoportuna. Ou seja, às vezes, determinado contingente tem determinado respeito por parte do público somente e estritamente pela indumentária, pela roupa, pelo recato, e não exatamente pelo conteúdo. Existem perfis, eu conheço muitos, já me deparei com muitos, que citam grandes atrocidades, parafraseiam grandes atrocidades de supostos líderes que ostentam grandes barbas, grandes chapéus, grandes peiot. E eles não conseguem avaliar o mérito do que eles disseram, do conteúdo. Eles credenciam autoridade somente pela indumentária. Que grande erro é esse? Que o Eterno nos livre de sermos engodados, enganados pela aparência e devotarmos, às vezes, a perversos reverência inoportuna. O que temos que fazer é avaliar se o recato acompanha a qualidade do que é dito, se o recato acompanha a qualidade das proposições baseadas na Torá. Sabe aquela questão de que a primeira impressão é a que fica? Pois é. Mas, em determinadas questões, devemos continuar a avaliação. É o que esse texto nos diz a respeito de recato. Portanto, todo erudito de Torá, todo Rav, todo Rosh, todo cabeça, todo professor, todo mestre, tem a obrigação de serem extremamente recatados para que não sejamos, ou seja, para que o público não seja distraído pela sua aparência e comportamento externo. Se o comportamento externo, se as questões externas forem dominantes, elas obscurecem a essência interior. Ou seja, o recato externo deve acompanhar o recato interno. Não adianta a pessoa ter grandes tzitzit, grandes elementos, grandes mandamentos relacionados a roupas, e isso não ser acompanhado de uma reciclagem interior, de um comportamento de humildade interior. Muitas pessoas, muitos perfis vão tentar enganar multidões com esse tipo de recurso. Bom, eu vou me vestir de tal maneira, meu interior não tem nada disso, mas se me visto como povo do Eterno, sou o povo do Eterno. Não, não funciona assim. O que está dentro reflete o que está fora e vice-versa. Uma coisa acompanha a outra, pensamentos, falas e ações. Da mesma maneira, similarmente, o tabernáculo Mishkan representa a morada de Deus na terra,
Seus utensílios e estrutura eram feitos do material mais fino, ouro, prata, cobre e lindos tecidos, específicos tecidos, linho, seda. Se víssemos este templo como um mero edifício sem conteúdo espiritual, sem conteúdo transcendental, estaríamos servindo a madeira, a pedra, distorcendo a realidade e o propósito para o qual o tabernáculo foi construído. O que isso quer dizer, amigos? Que a beleza do Mishkan, do tabernáculo, acompanhava a importância interior, a função social do Mishkan. O Eterno não distribuiu essas ordens, esses mandamentos de embelezamento do Mishkan para atrair a atenção do povo, para que o povo fosse ludibriado pela beleza da prata e do ouro e dos tecidos. Não. Tudo isso acompanhava uma realidade anterior sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo. Ele vem do alto. Assim somos nós também. Viemos do alto com uma determinada missão. Tudo aquilo que nos adorna, que nos enfeita, aponta, na verdade, para aquilo que somos nas regiões espirituais, nas regiões transcendentais. A nossa pré-existência. Todo dom que enfeita a nossa existência, nosso externo, nosso exterior, aponta para a nossa pré-existência. O Eterno, antes de virmos para o mundo presente, para o Olam Hazé, o Eterno estabeleceu e disse: vai, essa é a tua missão. Ainda que nós, eventualmente, batêssemos o nosso pé e não quiséssemos sair da presença de Hakadosh Baruch Hu, o Eterno nos disse: você vai, porque é para isto que foste formado. Foi para isso que eu te fiz. Você vai descer os Shammai, as regiões transcendentais, você vai encontrar o mundo presente, o Olam Asiá, o mundo das ações, e nesse mundo você vai cumprir a sua missão. E você vai cumprir porque você é muito bonito, porque você é muito competente, porque o seu exterior vai ser muito belo? Não, porque a obra é minha. Sou eu quem executa tanto o querer quanto o efetuar. E você vai ter sucesso porque eu garanto. Não pela sua competência, ou pela sua justiça, ou pela sua percepção do mundo. Eu não vou esperar você entender o que é o mundo para que você tenha êxito. Ai do mundo, ai de você. Se eu esperasse que você entendesse o que está acontecendo para que você executasse, para que você tivesse resultados. Você vai me amar porque eu te amei primeiro. Antes de qualquer ação ou antes de qualquer falta de ação. Antes de qualquer apelo externo, você já era algo porque eu te fiz algo. Então essa é a verdadeira essência da tzniut, do recato. Se você quiser maiores informações sobre esse tema, maiores questões, não deixe de procurar no site do Chabad o artigo Tzniut, além da superfície. Em relação a isso, amigos, surge a questão: apenas observar as mitzvot, ou seja, os mandamentos externos, é o suficiente? Vamos agora ao nosso tradicional passeio nas Escrituras para responder esta pergunta. O Eterno Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor, o Eterno, não vê como o homem vê a aparência, mas o Eterno vê o coração.
Esse verso está em Shemuel, 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Próximo texto está na Ketuvim Netzarim, nos escritos nazarenos, está em Matitiahu, Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos, tenham cuidado quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, ou seja, pessoal com uma capa, com uma indumentária, com um apelo estético, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode, é impossível que ela dê frutos ruins, ou que a árvore ruim produza frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Próximo texto, Mateus capítulo 12, verso 33. Ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau? Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, ou seja, do seu interior, do seu recato, da sua luz, da sua origem. Mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil, inútil, infrutífera, que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Próximo texto, Lucas capítulo 6, verso 43. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem, inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração, da sua origem, da sua eleição, o bem, assim como uma pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo. Pois a boca fala do que está repleto o coração. Próximo texto, João Yohanan, capítulo 7, versículo 24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos íntegros, retos e justos. Yohanan, João capítulo 15, verso 2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira, e tudo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. 1 Pedro, capítulo 3, verso 3. A beleza de vocês, a aparência de vocês, o apelo estético de vocês, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, que esse esforço de mostrar algo esteja no seu interior, que não perece. Uma beleza demonstrada através de um ímpeto, um ruach, um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Existe, amigos, no Talmud Bavli, ou seja, no Talmud babilônico, uma expressão que diz Butzin, Butzin, Makafiah Yediah, ou seja, uma cabaça, um fruto é conhecido pelos seus ramos. O brilho sobre ele é, como foi dito, desde o momento em que brota e sai do ramo, sabe-se se é bom ou não. A Guemará relata que Abaye e Ravá, quando eram crianças, estavam sentados diante de Rabá. E Rabá disse a eles, para que alguém recita bênçãos? Ao que disseram-lhe, a Deus, o Todo Misericordioso. E Rabá perguntou a eles, e onde reside o Todo Misericordioso? E Ravá apontou para o teto. E Abaye saiu e apontou para o céu. E Rabá disse a eles, vocês dois se tornarão sábios. É como diz o ditado popular, um pepino pode ser reconhecido desde a sua fase de floração.
Da mesma forma, uma grande pessoa, uma pessoa elevada, uma pessoa de utilidade na sociedade, pode ser reconhecida desde muito jovem, como está registrado em Shita Mekubetzet sobre Berachot, na seção 48a, 3.1. Qual o correspondente disto no Tanar, amigos? Provérbios, capítulo 20, verso 11. Mishlei Provérbios 20, verso 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura, reta e íntegra. Então, amigos, considere o que acabamos de ler segundo a Torá. Ninguém muda. As pessoas somente evidenciam o que são. Se um eleito erra, em determinado momento de sua vida, você verá até o final da vida dele que foi um erro pontual, ele não é aquilo. Por outro lado, se um filho das trevas, um Bnei Rocher, um perverso, ele acerta, você não deve se debruçar sobre aquele acerto para determinar quem ele é. Todos nós, eu e você, temos que estar atentos para identificar qual árvore está diante de nós. Vamos agora, amigos, à quarta e última parte do nosso estudo, onde leremos de maneira bem objetiva, para continuarmos neste fluxo, a respeito de quais são os frutos de um verdadeiro servo do Eterno. Salmos, capítulo 1, verso 3, nos responde: E ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes. Ele dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza prospera. Cuidado, amigos, com pessoas, discursos, retóricas, filosofias que dizem que você sempre tem que estar em alta, que você vai produzir sempre e nunca vai falhar. Conforme lemos nesse texto em Salmos, o tzadik, o reto, o íntegro, ele dá fruto no tempo apropriado. É também uma grande lição para aprendermos que podemos ter contato com o tzadikim, com retos íntegros, que em determinados momentos de suas vidas não estão dando fruto. Temos que observar, temos que cuidar, temos que auxiliar dentro daquilo que o Eterno nos comissiona. Porém, devemos estar atentos a certos perfis, porque sobre determinados perfis o Eterno diz: não orareis mais sobre esta questão ou sobre esta pessoa. O critério é do Eterno, não é nosso. Ah, mas porque eu vou fazer e vou acontecer com fulano e ele vai mudar? Isso é infantilidade. O critério é do Eterno. Quem dá o ritmo, quem determina, é o Eterno, não nós. Ah, mas eu não vou desistir do fulano. Cuidado, você pode ser arrastado por uma maré de coisas ruins, porque você está prolongando a sua atuação. Você está dedicando força e energia para uma situação que foi definida indefinidamente como infrutífera, como prejudicial. Hasvei Shalom, que o Eterno nos livre, que Ele possa nos dar sabedoria para atuar nos momentos certos e durante os períodos certos, e com as pessoas certas e adequadas. Sobre isso, as Ketuvim Neitzarim, os escritos nazarenos, nos dizem: portanto vos afirmo, viveis pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito, pelo alento divino, e de forma alguma satisfareis as vontades do Bassar, da carne. Portanto vos afirmo, vivei pelo Ruach, e de maneira alguma satisfarei as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Ruach, contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Os níveis de consciência elevados, pessoal, lutam contra as questões materiais. E as questões materiais lutam contra as questões elevadas.
contra as questões transcendentais. Continuando, e eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Ruach, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, ou seja, psicotropias. Lembrando sempre, droga é fuga. Orgias e tudo mais que se pareça com essas perversidades, contra quais vos advirto, contra quais vos aviso, como já vos preveni antes, que as pessoas que praticam tais coisas não herdarão o Malchut Hashamayim, ou seja, o reino dos céus. Entretanto, o fruto do Ruach é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem ao Mashiach já levaram a estaca de execução as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Ruach, pelo Espírito, pelo alento divino, andemos de igual modo sob a direção do Ruach, do alento divino. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Próximo texto, Romanos, capítulo 13, verso 14. Ao contrário, revesti-vos do eterno, do Mashiach, e não... Ao contrário, revesti-vos do Mashiach, e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. O que esse texto quer dizer, amigos? Consideremos como o Eterno utilizou essa ferramenta que é o Mashiach, Yeshua Ben Yosef, a nosso respeito. Conforme foi dito, a pessoa que não considera todo o trajeto do Mashiach, ela pisa em seu sangue, em seu ato de Kiddush Hashem. Lembrando, o Eterno não aceita sacrifício humano. O Mashiach não foi morto dentro de uma liturgia religiosa. Um Kohen não foi lá e sangrou o Mashiach até a morte. O que o Mashiach fez foi um ato de Kiddush Hashem, que é a santificação do nome do Eterno, que consiste no seguinte: em um ato extremo de fidelidade ao Eterno, uma pessoa entrega a sua vida a um sistema de avodazará, de idolatria, para que todo aquele que veja a sua trajetória, a sua vida, olha, essa pessoa não se dobrou à força de avodazará daquele período, conforme lemos na história conforme conhecemos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falaram, olha, Deus pode nos livrar, Ele também pode não nos livrar. Saiba, porém, você, ó Rei, que não nos prostraremos diante de você, nem de nada, nem de ídolo algum. Quer Ele nos livre, quer Ele não nos livre. Naquele ato específico de Kiddush Hashem, eles foram salvos. Entretanto, outras pessoas seguem até a última consequência de sua confissão de fidelidade ao Eterno. E elas pagam com suas vidas. Foi o caso de Yeshua HaMashiach, ou Mashiach Ben Yosef, filho de José. Ele morre pelas mãos de Roma por crime de sedição. Ou seja, historicamente falando, ele não concordava com o estado de sítio, ou seja, com a iniciativa romana de sitiar a terra específica, a terra santa de Israel. É por isso que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é um código. Deem aos romanos o que é dos romanos. Dai a César o que é de César, que é guerra, morte, resistência. E a Deus o que é de Deus. Entretanto, toda essa resistência de nada serve se o povo daquele período não considerar, primeiramente, a devoção ao Eterno, a soberania divina, a Ribonut Shel Elohim, porque quem trouxe o opressor foi o Eterno. Por quê? Porque Israel pecou.
É por isso que Kefa, quando corta a orelha de um integrante daquele grupo que foi levar o Mashiach, ele é censurado pelo Mashiach. E o Mashiach lhe diz: Kefa, Kefa, você me conhece, conhece minhas capacidades. Eu poderia orar ao Eterno. E de repente, haveria aqui mais malahim, mais anjos, do que pessoas, do que areia. Mas eu não estou aqui cumprindo a minha vontade, nem você. Tudo isso aqui tem que acontecer dentro do planejamento divino, dentro da soberania divina. Devemos fazer nossa parte, apresentar resistência, mas sabendo que a palavra final é do Eterno. Em que cenário, em que geração estamos vivendo? É uma pergunta que todos nós temos que fazer. O que eu, enquanto criação, enquanto personagem de um roteiro, criado pelo Eterno, tenho que fazer nesse contexto? E o Mashiach, nesse sentido, estava plenamente consciente de sua missão, desde a sua tenra idade, desde os primeiros dias da sua existência, porque era o Eterno que o direcionava. E assim é com cada filho da luz, com cada eleito. É o Eterno quem nos direciona. Também é assim com os filhos das trevas. Entretanto, a função, o final é diferente. Continuando, próximo texto, Efésios, capítulo 5, verso 9. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Colossenses 2, verso 8. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam em tradições humanas, em ismos, em religiões, na falsa religiosidade deste mundo e não no Mashiach. Mateus, Matitiarro, capítulo 6, verso 16. Quando jejuarem, não mostrem aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Ou seja, tzniut, recato. A experiência é interna, corroborado pelo externo, mas prioritariamente interna. Mudamos por dentro e as coisas mudam por fora. Continuando, mas apenas o seu pai que vê em secreto. Mas apenas a seu pai que o vê em secreto. E o seu pai que o vê em secreto o recompensará, o abençoará. 1 Yohanan, 1 João capítulo 2, verso 3. E temos certeza de que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E desta forma sabemos que estamos nele. Esse texto, amigos, de 1 Yohanan, 1 João, capítulo 2, verso 3, é muito importante. É a prova dos 9, é a prova real a respeito de como alguém pode certificar que conhece o Eterno, que está vinculado ao Eterno. Qual é a maneira? Aquele que afirma, eu conheço, não obedece aos mandamentos, é mentiroso. E ele diz no final, e dessa forma sabemos que estamos nele. De que forma? Se guardamos a sua palavra. Vamos agora, amigos, à conclusão deste estudo após a parte 4. Após perfazermos linearmente, metodologicamente, todo o assunto da Parashat Tetzaveh, temos como consideração final que a Torá é como uma âncora. Ela permite ao indivíduo que ele esteja com pés no chão e olhos nos céus, no Olam Rabá,
nos mundos transcendentais, nos Shamayim, na soberania divina. A Torá é quem calibra, quem modula cada parte, cada fração da vida do indivíduo. Ela deve modular. E na vida dos eleitos ela vai modular. Essa âncora que a Torá representa não é de estagnação ou de inércia. Essa âncora tem como objetivo situar o indivíduo, o filho do homem, o ser humano, no local que ele deve estar, com todas as características que ele deve ter. É a Torá que estipula, é a lei divina, são os mandamentos, são as escrituras que estipulam o tom, a temperatura, a pressão com a qual o indivíduo vai passar o transcorrer da sua vida. Em outras palavras, quanto mais perto ele estiver da lei divina dos mandamentos, mais shalom, mais plenitude, mais alegria, mais efetividade, mais utilidade esse indivíduo vai ter durante sua vida, ao que proporcionalmente, Hazé Shalom, que a terra nos livre, se ele se afasta da Torá, muitas maldições e doenças e males o alcançarão, conforme lemos em Devarim, Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 15. Muitas pessoas gostam de se apegar somente a um aspecto da Torá, ao aspecto das bênçãos. Elas não procuram saber como elas evitam as maldições. O que ela tem que fazer para não estar vinculada à maledicência, a Lashon Hará, ou seja, maledicência, maldições, percalços. Está lá na Torá. Devarim, Deuteronômio capítulo 28. Mais uma vez, assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas vidas. Que o Eterno nos ajude a dizer: andaremos nele. Apesar das palavras daquela geração, não andaremos nele. Que possamos perguntar pelas veredas antigas, que possamos dizer, como o salmista em Terrilim 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um ímpeto inabalável, um ruach, um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo, o teu distinto, o teu específico ruach, o teu alento divino, o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um ímpeto voluntário. Consideremos, amigos, que o eleito, nada pode fazer sem o Eterno. Ele é especial? Não. O filho das trevas também nada pode fazer sem o Eterno. Nada faz sozinho, assim como o filho da luz. A grande diferença, amigos, entre um e outro, entre o filho da luz, o eleito, e o filho das trevas, é que o eleito, o filho da luz, ele reconhece constantemente essa realidade em sua vida. Que realidade? Que ele não pode fazer nada sem o Eterno. E o eleito, o filho da luz, ele não somente reconhece, mas ele pratica com pensamentos, falas e ações. E ele é consistente, ele é repetitivo nesse esforço até o seu derradeiro dia. Ele vai buscar melhorar até o seu último dia, seja na família, seja no trabalho, seja no trânsito, seja com amigos, seja com filhos, seja com avós, com pais. Ele é consistente nesse esforço, porque ele sabe que só há uma fonte de bênçãos e satisfações: o Eterno. Onde está isto na Torá? Está em Habacuque 3,18. Todavia eu me alegrarei no Senhor e regozijar-me-ei, me alegrarei, me satisfarei no Deus da minha salvação.
E isso, amigos, todo esse percurso que fizemos até aqui, ele se concretiza em estar vinculado à Torá, aos mandamentos, ao Eterno, ao povo de Israel. Não estamos falando aqui de se vincular a algum ismo ou alguma religião. Segundo a Torá, sequer há judaísmo. Não há um leviísmo, um naftalismo, um rubenismo, zebulonismo, moisésismo, josuéismo. Isso é fundamental para que você comece hoje a melhorar iniciando algo, a melhorar cortando exageros da sua vida, cortando ismos da sua vida. Tem gente que vai ficar esperando algum ismo se manifestar na vida dela para que ela possa servir ao Eterno. Não existe isso, não tem correspondência sobre isso na Torá. Nenhum tzadikim, nenhum justo foi justificado, foi abençoado, teve a oportunidade de conhecer o Eterno porque se vinculou a um ismo. Muito pelo contrário, o Eterno se revelou a essa pessoa, se revelou a um povo, instituiu uma cultura e fez esse povo viver em harmonia, fez essa pessoa viver em família, de maneira real, tal como Jacó passou por todas as questões em relação à sua família. Que o Eterno possa nos ajudar nesse sentido. Que o Eterno possa arrancar essa frieira que é a idolatria, que são os ismos, que são os manipuladores vestidos com peles de cordeiro, que buscam somente enriquecer, não ensinam nada. E o que ensinam é estritamente para instrumentalizar, para manipular as pessoas. Você vai reparar que se você se vincular ao Eterno de maneira real, fizer uma techuvá, uma conversão, um retorno ao Eterno real, o primeiro impacto, depois de você, é na sua família, depois na sua sociedade. A sua comunidade, ela vai continuar servindo ao Eterno, as coisas vão acontecer no seu devido tempo, mas o maior impacto é do lado de fora. Nesse sentido, amigos, que possamos estar vinculados ao Eterno de maneira real, de maneira eficiente, considerando nossa tzniut, nosso recato, que o Eterno possa nos ajudar nesse sentido. Não deixe de dizer o que você pensa, seus comentários, seus pensamentos, o que o Eterno tem feito na sua vida, na enquete dessa paraxá. Procure a Kehilat Shemen Israel no Facebook, no Instagram. Temos alguns canais. O mais atualizado hoje é o Spotify e o grupo do Facebook. Você pode entrar em contato conosco. Estamos com um projeto de alugarmos uma sinagoga, um local físico para ali celebrar a realeza e a majestade do Eterno, para ali crescermos e nos ajudarmos mutuamente em comunidade, de maneira real, segundo a Torá. Shalom, shalom, amigos. Lehitraut. Obrigado pela sua audiência. Não deixe de compartilhar com seu amigo, com sua família. Saiba que onde quer que você esteja, o Eterno acompanha os seus eleitos. Foi para aí onde você está hoje que o Eterno te mobilizou para ser luz, para ser árvore frutífera. Shalom, shalom, amigos. Lehitraut.